Fala, pias e gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o Júlio, o host mais perdido dessa temporada. Estamos com o Gaúcho também, de boca cheia. Lá ele, pera aí, não é assim que funciona também. Salve pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certo? Fazer blogueirinha já agora não? Só vamos falar com quem estamos aqui. Então vai lá. Rolando Ferreira, ex-jogador de basquete, primeiro a entrar na NBA, vamos falar sobre isso. E campeão pan-americano naquele timaço da seleção brasileira, né? Timaço. Só tinha baixinho lá. Mais baixo tem 2 metros. Mais baixo de 2 metros. Faz a blogueirinha pra nós. Então é o seguinte, vocês já viram o nível hoje, conversa show de bola, primeiro brasileiro a entrar na NBA. Nível alto, né? Nível altíssimo nível da conversa hoje. Então, seguinte, ó, antes de mais nada, te inscreve no canal, ativa o sininho que fica do lado ali pra você receber todos os vídeos que a gente postar, sempre não perder nenhum, só conversa maneira, só convidado legal. Além disso, dá o like, deixa o like ali embaixo, que é muito importante pra nós, pro YouTube entregar pra mais pessoas, aparecer como sugestão pra mais pessoas. Comenta alguma coisa, se você viu ele jogar, se você gosta de basquete, se você gosta de NBA, hoje o assunto é esse. Comenta, manda pras pessoas que você gosta, que você sabe que gosta, que conhece sobre o assunto. E não te esquece que os nossos cortes estão sempre no Instagram, @podcastdaí, também no Kawaii e TikTok. TikTok também. Uhum. E, claro, não vamos esquecer de quem torna isso possível, né? Pizzas Mais Taste. Hoje mais uma vez com a gente. Quais são os sabores, Julião? Taste John e Taste Bacon. Taste Bacon eu vou tacar agora. Sensacional. E, inclusive, lá tem um cupom Podcast Daí 10, tá? Onde você tem 10% de desconto pra pedir esta maravilha lá do Capão da Embuia, correto? Boa pra caramba. Isso aí. Também temos o Marcelinho Tatu, cara das tatuagens, Marcelinho Tatu _ CWB. Inclusive, em breve, muito em breve, vai ter sorteio aqui no Instagram do @podcastdaí e lá no Instagram do Marcelinho, beleza? E, é claro, tenho que puxar a sardinha pro meu lado, Barbearia Gentleman's, o único lugar onde você corta o seu cabelo de forma ilimitada, quantas vezes você quiser no mês, por R$ 99,90, participa de um clube de vantagens e ainda tem uma série de vantagens, descontos, sorteios exclusivos que só cliente Clube Gentleman's tem. Inclusive, estamos para se mudar, hein? Dia 12 e 13 de maio, nossa reinauguração na Brasílio Itiberê 3686, pertinho da Arena da Baixada. Só com vantagens, né? Só vantagem. Só vantagens. Só vai ser um vantagem. lugar maior, melhor. E, bom, vocês vão ver as novidades aí. Vai ser... Isso aí. Tem dia de inauguração até, né? Isso aí, 12 e 13. É, 12 e vai ser 13 show, de maio hein, agora. gente? Vamos lá, vamos conferir que vai ser bem legal. E antes, vamos direto pro assunto que eu quero saber muito sobre o Rolando, que é um atleta paranaense. O cara, bom, representou a gente no Pan-Americano mais conhecido que a gente tem do basquete no Brasil, né? Aquele timaço, mas antes vamos começar tudo lá atrás. Não sei se um dia ele foi Rolandinho, né? Porque o cara com 2,14 já nasceu com 1,20 m e saiu ali. E onde você nasceu, da onde você é? Bom, boa noite a todos aí. Boa noite. Um prazer estar aqui, né? Falando de basquete, falando da minha vida. Minha carreira esportiva aí. Ex-atleta, né? Agora eu sou atleta de futebol de botão. Agora eu jogo futebol de botão. Então, eu já fui Rolandinho. Até na faculdade me chamavam de Rolandinho, minha mulher ficava louca da vida. Também. Pô, as meninas me chamavam de Rolandinho, ela ficava louca. Juninho Rolandinho, meu Deus. Mas eu fui Rolandinho porque meu pai era Rolando, né? Eu sou Júnior, na verdade. E assim, sou natural de Curitiba, sou natural do Alto da Glória, coxa branca desde pequenininho. Cresci brincando na construção do Belfort Duarte, né? Nossa! Brincava muito lá na construção, ia em treino do Curitiba. Meu pai foi vice-presidente do Curitiba nos anos 50, 60, né? Então, uma vez reformaram o Museu do Coxa, não tinha onde pôr os troféus, foi tudo lá pra casa. Minha mãe ficou muito feliz, né? Então, eu tenho foto dentro do troféu, quando era criança, tudo. Então, Curitiba foi assim, minha segunda casa, né? E sou o mais novo de 5 irmãos, né? E, sim, brincava muito na rua e comecei a jogar basquete com 14 anos de idade, né? Acho que meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, né? Não deu muito certo, né? Até tentei, eu jogava, né? Na rua, tudo, mas nada assim extraordinário, né?
Mas assim, futebol eu gosto muito, né? Acompanho, né? Especialmente Curitiba. Mas assim, a vida é sempre focada no basquete, né? Não é que o que a gente gosta que a gente vai jogar bem, né? Tipo, Vamos falar de coisa boa, aliás, porque ficar falando do Coritiba você vai chorar aí, já que você pelo amor de acompanha. Deus, não, vou chorar de Vamos felicidade. falar de vou começar a basquete. chorar Não, aqui. Foi mal, sempre seguindo, né? Sempre Tipo, torcendo. eu gosto de NFL. Mas eu não sei jogar futebol americano. Cara, eu gosto de NBA, eu não tenho altura nem pra não limpar. ó. Porque esse negócio de futebol americano não é uma coisa fácil, não, cara. Eu fiz, quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu estudava lá em Houston, eu fiz a disciplina de futebol americano na universidade, cara. Muita coisa complicado, difícil, cara. Nem o jogador que faziam comigo entendiam das coisas. Então, eu tenho raiva. A aerodinâmica daquela bola é diferenciada, né? Vamos ser Eu sinceros. assisto futebol americano desde 99. Eu amo futebol americano. Cowboys. Abraço pro Cowboys. Não tinha assistido, né? Aí eu tenho raiva, meu amigo agora fala: deve ser fácil jogar isso, gente. É só pegar a bola e jogar. Eu falei: não, tem várias jogadas, tem isso aqui. Deve ser fácil, né? Não deve ser complicado. A gente sempre acha que é fácil. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mas né? é um bem esporte, isso, né? é um esporte bonito, complicado. Mas nem também. o esporte é fácil, não. Porque, cara, você tem que treinar, né? Aí você partiu pro basquete, com 14 anos, já tinha altura, óbvio, 14 anos. Então, Você é o irmão mais alto dos irmãos? Como é Não, que eu sou funciona? mais novo, mas o mais alto. Meu irmão tinha 1,87, minhas irmãs todas acima de 1,80. E meus irmãos fizeram, né, esporte na escola. Minha irmã fez basquete e mais um atletismo, não sei do que ela fazia. E meu irmão fez vôlei e salto triplo. Tudo no Colégio Estadual do Paraná, né? Uhum. E eu aprendi a jogar basquete em casa, né? A gente pegou uma lata de lixo, né, de metal na época, que tinha estourado o fundo por causa da ferrugem, pegou na parede e era uma cesta. E eu aprendi a fazer algumas coisas ali. E aí, quando eu estava na 6ª série, meu professor de educação física era técnico de basquete feminino em Araucária e técnico de time feminino do Colégio Estadual. Falou assim: você já tem noção, é grande, né? Que eu era muito maior que os outros. Sempre. Põe uma peruca e vem pro time. Não, falou pra eu treinar com o masculino, antes fosse com ele, cara. E aí eu fui Hoje treinar. pode, porra. Hoje é brincadeira, né? Pode, nem porra. fale. E aí me mandaram. Eu fui lá treinar, mas, cara, eu tinha vergonha de ser alto, os caras me sacaneavam. Quer dizer, no basquete os caras sacaneavam você ser Não, alto. peraí. Porque era mais Tu novo, sofreu cara. bullying por ser alto? No Essa basquete. eu preciso No ouvir. basquete. No basquete. Ainda. Mas não, sofri bullying a vida inteira, cara. Caramba, E cara. no basquete, muito pior, né? Porque assim, depois, assim, né, no decorrer da história, nos lugares que eu cheguei, quem tava lá, que era da minha idade, por exemplo, no juvenil, quando eu fui pro São Paulo, quem tava no juvenil, que jogava na posição, os caras se sentiam ameaçados. Daí o jeito deles era fazendo bullying, né? Sacaneando, aquelas coisas, entendeu? Mas voltando, daí eu fui lá no Colégio Estadual e não deu muito certo. Ia ter um campeonato, o cara não me chamou, nem falou comigo, o técnico, falei: não vou mais jogar essa merda. Larguei mão do basquete. Daí 2 anos depois minha mãe arrumou uma bolsa de estudos no Colégio Positivo Júnior, lá no Bigorrilho, né? E eu fui estudar lá, né? E daí na 8ª série eu resolvi fazer escolinha de esportes. Só que fui fazer vôlei, né? E eu falo assim, a primeira besteira que eu fiz na vida, jogar vôlei. E aí, do lado da quadra de vôlei tinha a quadra de basquete. E eu e o técnico de basquete viu eu morrendo de vergonha, né? Porque eu tinha 1,90 m já, com 14 anos, os outros baixinhos. E ele falou com o técnico de vôlei, falou se podia convidar eu pra jogar basquete. E ele veio, me convidou, né? Falou assim: você não quer jogar basquete? Eu falei: já tive uma experiência ruim, né? Falou: não, é lá no clube, não é aqui. No círculo. Eu falei: vou então, né? Então segunda-feira, 6 horas lá, me mandei me chamar. Cheguei lá na segunda-feira, mandei chamar e ele teve essa cara de mestre, né? Mandou todos os grandão me receber. Tudo na minha altura. Você não ia se sentir envergonhado. Eu me senti envergonhado. E aí, cara, achei meu lugar no mundo, né? Não deixava me sacanear porque ele viu que eu tinha alguma coisa, né? E aí, porra, eu vivia no círculo, né? Eu fazia Inter na frente, tinha o Inter americano. Minha mãe era costureira, né? Pagava, né? Cara, eu faltava o Inter pra ir pro basquete. Pra ficar lá no clube. Hoje em dia você sabe o que é, né? Mas na Hoje em época, dia eu porra. hoje em dia eu sei que foi cagada, né? Fazer isso, né? Mas assim, e esse cara teve a visão, né? Então foi aí que eu comecei a jogar basquete, né? E comecei a treinar. Porque
porque era um lugar que minha altura era motivo de inveja, né? Não Sim. era motivo de piada. Hoje em dia ainda é motivo de inveja, né? E você nunca foi um cara assim agressivo? Porque eu vou te dizer assim, ó, eu por exemplo, aconteceu um fato curioso, biológico, que um dia eu vou atrás pra descobrir o porquê que aconteceu isso. Eu sempre fui a criança mais alta até os 14 anos. E eu parei aos 14 anos e todo mundo cresceu. E eu tenho a mesma altura que eu tinha com 14 anos. Daí os caras descontam. E depois, eu né? era extremamente brigão. Eu era brigão. Eu me enfiava em qualquer uma. Porque eu me aproveitava do tamanho, óbvio. Aham. Né? Até a hora que ficou ruim. Ficou baixinho. Exato. Então, cara, você, pô, imagina esse pessoal enchendo o saco e tudo mais para Era esporte. Não, muito tranquilo sempre. Eu era muito de internalizar as coisas, não falar, sabe? Então eu guardava pra mim e não é bom isso, na verdade, né? Não é bom. Mas sempre foi assim, sempre fui muito calmo, não tinha boca pra nada. Eu acho que é criação, né? Pode crer. Então, sempre, né? Aguentei a encheção de saco, bullying. Mas num jogo de basquete, os nervos não se afloram assim? Já se afloraram, né? Mas assim, é bem raro, né? Porque eu lembro ver os caras jogando pelo Flamengo, pô. Era uma briga por jogo. O Oscar, assim, é muito temperamental, né? Então, assim, é difícil, né? Os sentimentos à flor da pele. Sempre foi. Ele sempre foi assim. Sempre, né? Ele chorava mas é um cara, assim, determinado. Um cara que alcançou as coisas que ele alcançou porque tinha uma determinação fantástica, né? Uhum. E do círculo militar para o mundo, como foi essa transição, assim? Então, eu até vou fazer a propaganda no meu agora, né? Tá. Me sigam lá no Instagram, Rolando Ferreira 08, YouTube, Rolando Ferreira 08 também, Facebook, aquelas coisas, né? Ative o sininho, aquelas coisas, né? E assim, quem for me seguir, vai lá no Instagram ou no YouTube, tem a minha primeira reportagem, cara. Que eu tinha 16 anos, tinha 2,7 metros e pesava acho que uns 83 quilos. É uma vara. Cara, eu era muito magro. E aí, assim, apareceu uma reportagem no Globo Esporte, eu tava treinando a seleção paranaense para jogar o Jeps. Fala assim, o futuro do basquete está em Curitiba, o basquete brasileiro está em Curitiba. Eu não sabia de nada. Daí saiu no Globo Esporte Nacional, cara. O repórter em cima da arquibancada e eu no chão. Eu vi essa reportagem agora que a Janaína Castilho me arrumou, né? Que eu não tinha. Nossa, que vergonha, cara. Muito jacu. E aí o que aconteceu? O Cláudio Mortari, que era técnico do Sírio, o Sírio já tinha sido campeão mundial, jogava Oscar, Marcel, puta no time. Veio pra Curitiba e foi me ver, treinar e me convidou para ir pra São Paulo pra fazer um teste no Sírio. E aí eu fui pra São Paulo, fiquei 4 dias na casa do Oscar, foi o ápice da minha vida até ali, né? Até o Oscar jogava botão, né? Não, foi Só que ele jogava na regra baiana, né? Eu já jogava, né? Mas eu jogava na regra do leva-leva, assim, né? Cara, tomei um cacete, porque regra baiana é um toque só, cara. É muito difícil. Não, mas, né? Daí treinei os 4 dias, voltei pra Curitiba. E aí convenceram, né? Eu era mais novo, né? Meu pai já tinha falecido, mimado, puta, pra ir. Eu não sabia se queria ir, se não queria, porque eu não sabia o que o basquete ia dar pra mim, né? E aí acabei indo assim, meio empurrado, sem saber o que ia acontecer. Na verdade fui para São Paulo, pro Sírio, né? Pra me formar e voltar para Curitiba para trabalhar, né? Tirar os estudos pelo basquete, né? Que minha mãe fazia questão que a gente estudasse. São 5 filhos, os 5 são formados, né? É médico, engenheiro, advogado, eu educação física só. Mas e aí eu fui, né, pro Sírio, e aí eu era infanto juvenil. Eu já treinava das 5 às 6 das 5 às 6 e meia no infanto, das 6 e meia às 8 no juvenil, das 8 às 10 no adulto. E no adulto tinha 6 jogadores que jogavam na seleção brasileira, 2 americanos, 2 seleção brasileira juvenil e eu. Não tinha jeito de não melhorar, né? Não vai melhorar. Pô, tinha que melhorar de alguma maneira. E aí o que aconteceu, cara? Só fera. Eu comecei a melhorar. Largaram o Arão no meio daquele Flamengo de 2019, olha o que o Arão virou. Bem isso, bem isso. E aí você vai aprendendo e começa a melhorar, e seleção, daí comecei a ser reconhecido, o basquete era o segundo esporte no país, saía no jornal, tinha coluna na Gazeta Esportiva, porra, aparecia todo dia, né?
ia na TV, dava entrevista, não sei o que mais, ganhava um salário que aqui eu não tinha. Não passava necessidade, mas eu não tinha um dinheiro meu, assim. Eu ganhava 10 mil cruzeiros na época. E aí o mais importante, eu arrumei uma namorada, né? Eu falei, que eu vou voltar pra Curitiba? Você tá louco? Eu vou jogar basquete o resto da vida. E aí eu decidi, né, que a minha carreira ia ser de atleta profissional. Que vamos e vamos. O cara se transforma em atleta ou cantor por causa de mulher. Não adianta. O cara sempre vai procurar isso. Mas as coisas foram acontecendo, né? Eu era meio bicho do mato, né? Na verdade, assim, muito tímido e tudo, né? Então, e lá, né, sozinho, eu comecei a me virar, né? As coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Então, é bom jogar basquete, né? Pô, eu jogo basquete e ainda ganho pra isso, porra. Que Sim. Mesma coisa se Sonho. pagasse pra jogar botão agora. Pô, que maravilha que seria, né? Então, foi isso. Assim começou a carreira. Cara, eu vou te fazer uma pergunta Em aí. 81, né? 81. Sírio, Aí tem uma coisa engraçada, né? Hoje quando a gente vê qualquer atleta de qualquer esporte contar a sua trajetória ou a sua realidade, o cara começa ali uma sessão de programa do Gugu ali. O cara começa a dizer, pô, porque é difícil, porque treina demais, porque é uma rotina que tu não tem noção, porque eu abdiquei de tanta coisa pra estar aqui, porque é um sacrifício. Parece que o cara acredita que ele não faz o que ele gosta, muitas vezes. Pra você sente essa diferença de gerações? Né, na sua época, o pessoal que jogava, que treinava, pô, você treinava, imagina, com três equipes diferentes, então 3 treinos diferentes, os 3 provavelmente muito pegados, então, e gostava, e tava feliz, e tava realizado, né, que nem você falou, pô, eu faço o que eu gosto, tô ganhando pra isso. Você não via como um sacrifício. Não. Então, você sente isso, cara? Nas outras pessoas? Nessa Eu diferença acho que de tem muita gerações gente e que tal. o basquete é um esporte e virou um negócio, né? E é um grande meio de ascensão social, né? Infelizmente. Não só aqui, né? Nos Estados Unidos também, né? Pessoal, futebol americano, beisebol, basquete, qualquer coisa. É um meio de ascensão social. E muitas vezes, assim, o atleta não quer esse tipo de pressão, né? Porque o esporte está testando você todo dia, não é? Que o esporte, né? Esporte de alto nível não é sinônimo de saúde, nem física nem mental, né? Então todo dia aquela carga, né? É difícil, cara. Se você não gosta do negócio, você não consegue. Você não consegue desenvolver, né? Eu acho que assim, né? Muita gente vai pro meio por causa da ascensão social, né? Que tem uma habilidade, tem um certo, né? Mas tem muita gente que não gosta, né? E a gente vê muita gente aí que tem habilidade, mas não gosta. Não gosta de treinar. Então o Oscar fala muito disso, né? Não adianta você ter o talento, ele até não acredita em talento. Né? É melhor ter um cara esforçado do que um talentoso preguiçoso. Que não quer nada. Né? Então muitas vezes o cara tem o talento, mas não gosta e vira esse negócio de sacrifício, que é meio imposto, né? O cara já tem o talento, acha que não precisa de tudo isso e... E aí não vai, né? E a fama, como é que foi pra você lidar com a fama naquela época? É tranquilo. Assim, eu tenho um problema, assim, eu sou um cara muito empático, assim, né? Então, eu me coloco no lugar dos outros, assim, tento dar atenção pra todo mundo e não sei o que mais. E pra mim sempre foi uma coisa normal, assim, não é nada mais, né? Eu falo assim, eu faço o que os outros fazem, sempre. Né? Então, foi sempre tranquilo, né? Esse negócio, por exemplo, de ir pra NBA, eu não fui pra lá pra ser o primeiro. Você foi porque chamaram. Eu fui pra lá porque, assim, eu tinha a oportunidade de chegar e eu queria jogar com os melhores do mundo. Se era o primeiro ou não, isso... Né? Nunca foi teu principal não foi objetivo. mas encheram minha cabeça depois. Sim. Sabe? Entendeu? Mas, então, foi sempre muito tranquilo. E muita gente fala, né? Então, eu fiz isso, assim, esse negócio que você falou aí da fama e tudo. Eu sempre fui muito humilde, assim, atender todo mundo, aquelas coisas. E aí cai o rótulo de ser bonzinho. E isso, ser bonzinho no esporte de rendimento de alto nível, não é uma coisa legal. E isso, assim, por muito tempo, assim, depois que eu parei, especialmente, eu falava, puta, eu era muito bonzinho. E aí eu ficava meio puto com essas coisas, sabe? Até que eu fui dar uma entrevista uma vez pro Globo Esporte,
sobre os jogadores que jogaram na NBA. E eu fui o último a ser entrevistado. Daí o cara foi lá na universidade, né, lá no Tuitico, dar uma aula, fiz a entrevista, daí acabou, ele falou assim, pô, Rolando, quero falar uma coisa pra você, assim, fora do ar, né? Você é o cara mais, você, de todos, é o mais humano. Eu falei, que merda, né? Tudo que eu queria escutar, né? Eu quero ser mal, né? Mas não adianta, né? Quer ser uma estrela, né? A tua natureza é essa, não a adianta. natureza é essa. Então, assim, você tem que saber lidar com essas coisas, né? Porque quando você atinge um nível, né? Você conquista um espaço, né? Você tem um status, mas você tem um papel social, na verdade. Então, você tem que agir de acordo com o seu papel social. Você é como é que fala? Exemplo para muitos jovens aí, né? E a gente vê um monte de gente aí fazendo besteira, né? Pô, que exemplo que você está dando, né? A mesma coisa que o Kaká sempre falou, né? Se aquele dia você não tá bem, não sai de casa. Porque você vai dar um monte de autógrafo, pra você é só mais um dia. Mas pra aquela pessoa é único. É o dia. É bem isso mesmo. Então, você não tá bem. Você não dá valor, mas pra pessoa é uma coisa inesquecível, né? Entendeu? É o único pra ela. E aí você vai lá e tá de mau humor, trata mal, fala alguma coisa. Né? E hoje em dia com rede social a pessoa fala, eu detesto esse cara. é pior. Hoje Você é é o bem pior, pior né? cara humano que eu já vi. Uma vez eu estava Ele é bom. treinando com a seleção aqui em Curitiba, eu estava correndo também a ideia, né, do treinador físico. Vamos correr no domingo de manhã no Parque Barigui. Nossa. Entupido, mas correndo lá. E não chama atenção, né? Os caras 3 metros. Aí o cara veio com a criança pedir um autógrafo. Pô, mas eu tava treinando, eu tava correndo, não podia parar, né? E o cara ficou brabo. Falei, cara, mas espera acabar, né? Ficou brabo. Imagina se é hoje em dia com rede social e tudo. Mas 15 minutos eu já tô aqui, só tô dando volta aqui. Espera um pouquinho. Tô correndo aqui daqui a pouco. Aí você se tornou profissional aqui mesmo no Brasil? Então, na verdade não existia profissional, né? Não existia. Era aquele amador marrom que eles falavam, né? Que a gente recebia tudo por baixo do pano, né? Então eu joguei 22 anos de basquete, né? Contando NBA, né? E desses 22, 2 anos eu fui registrado. Nossa. Caramba. Então não tinha, né? Isso começou depois da Lei Pelé, aquelas coisas. Federação, Né? tal, tem que então, federar. Não, federado sim, mas assim, carteira assinada, nada. Caramba. Então, né? Era como se fosse por fora. Então eu comecei a trabalhar, na verdade, com 36 anos, eu parei de jogar, né? Até os 36 eu me diverti. E aposenta como assim, né, cara? Não aposenta, falo, vou trabalhar até morrer. Como vários brasileiros hoje em dia, né? É. E você chegou aí pra universidade lá nos Estados Unidos. Então, quando eu tava, só pra ilustrar a história. Quando eu tava aqui em Curitiba, meus amigos chegavam lá no circo e falavam assim, Rolando, quando você chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei, você tá louco, né? Seleção brasileira. Seleção. E aconteceu. Né? E aí, quando eu tava em São Paulo, muita gente chegava falando, você tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Vai lá estudar na universidade, você vai jogar na NBA. Você tá louco, né? Aí começaram a falar tanto desse negócio, até uns americanos que vinham falavam, cara, eu comecei a acreditar. E eu fui, assim, eu tive várias oportunidades de ir. Né? Na verdade, assim, oportunidade uma só. Mas assim, eu tive vários convites. Mas nunca falaram pra mim. Porque falavam pro técnico, pro diretor, os caras não passavam pra mim porque eles não queriam que eu viesse. E aí eu fui jogar em 84 eu fui pra seleção, minha primeira seleção adulta, né? Pré-olímpico de Los Angeles. Em 85 teve uma reformulação na seleção, tinha uma seleção de novos que jogamos na Austrália. E aí eu tô lá na Austrália, jogando contra o time americano, joguei super bem no campeonato, tinha um time americano, esses de igreja, que vão, sabe, Athletes in Action, esses times de igreja que excursionam, né, jogou contra a gente. E o cara pegou e me falou de mim, um pivô desse time, falou de mim para um técnico americano. E aí, quando eu fui jogar o Sul-Americano, em 85, né, com a seleção daí, não de novos, lá na Colômbia, o assistente técnico dessa universidade estava lá. A cidade chamava Lamar, em Belmont, no Texas. E me convidou para ir conhecer a universidade. Né? E assim, eu já tinha uma noção, né, do que eram as universidades americanas. E Lamar não era nada, né? Uma universidade pequena, né? Uma divisão 1, mas pequena. Falei, não quero ir, não, vá lá conhecer. Daí eu acabei indo. Fiquei 4 dias lá, os caras me trataram como rei. Daí voltei, né? Falei, não vou. Não vou, obrigado pela oportunidade, mas não vou. Eles já sabiam que eu não queria. Né?
Mas daí, no final do ano de 85, esses técnicos saíram de Lamar e foram para a Universidade de Houston, que é uma universidade enorme, né? E fizeram o mesmo convite. E Houston tinha ido 2 vezes para Final Four, né? Jogava o Akin Olajuwon, não sei se vocês lembram desse cara. Akin Olajuwon, nigeriano, cara, jogava demais. Pivô, Clyde Drexler. E aí falava, pra essa eu vou. E aí eu resolvi largar tudo aqui e ir atrás do sonho. Só que por causa da minha idade, eu fui com 22, eu teria 2 anos só pra jogar. Porque na divisão 1, o atleta estrangeiro só pode jogar até os 24. Então eu teria 2 anos pra mostrar que eu tinha condições de chegar na NBA. Graças a Deus deu certo. O lado bom de ser bonzinho, né, cara? Ele disse não pros caras, mas deixou as portas abertas de um certo. Mas eles já sabiam, né? Eu falei pra eles, né? Eu falei, ó, cara, eu não fui muito bonzinho, não. Porque assim, eu joguei até 85 no Sírio. E o Cláudio Mortari, em 84, ele saiu do Sírio, foi pra Pirelli, daí ele foi pro Corinthians. Quando ele foi pro Corinthians, no final de 85, ele me chamou pra ir pro Corinthians. E eu saí do Sírio e fui pro Corinthians. Peguei luvas, salário, tudo. Só que eu já sabia que ia pros Estados Unidos. Então isso não é uma coisa bonzinha. Isso foi, até hoje, assim, por muito tempo eu não dei bola pra isso, sabe? Mas um tempo pra cá, caiu a ficha, falei, puta sacanagem que eu fiz com os caras, né? Porque eles iam jogar o Mundial de Clubes, né? Na época chamava Taça William Jones. E o time jogava Marcel, eu, o Agra, que é o Agra, Rock Smith, que era um americano, Gerson, que era da seleção, era um timão, né? Iam trazer mais americanos. Mas daí eu resolvi ir embora, né? E eu só contei pra eles assim, 4 dias antes de ir para os Estados Unidos. Não é uma coisa que se faça, né? Não foi muito legal. Mas vai do nervosismo também, da decisão. Assim, não? sabe o que acontece? Se eu tivesse falado antes, muito provavelmente eles iam fazer eu desistir, cara. Pois Por isso que eu não falei. E você ia desistir. Ia, provavelmente. E a pressão ia ser muito grande. E era uma oportunidade única, né? Não sabe quando que ia surgir uma nova. E uma pergunta, como é que é as universidades lá? Como é que é as festas? Cara, mas assim, são os 2 melhores anos da minha vida, cara, na universidade. Por quê? Porque eu jogava basquete, né? Na Universidade de Houston. E viver esse clima do esporte universitário é muito legal. Muito legal mesmo, né? As festas, né? As fraternidades, né? Então tinha os caras... a gente tinha 4 roupeiros, né? 4 roupeiros. Os caras tinham bolsa para ser roupeiro, né? E tinha um que tomava conta de mim no primeiro ano, chamava J.J. Adams. E ele era membro de uma fraternidade, ele morava na fraternidade, chamava Sigma Chi. Então, cara, todo sábado eu tava lá na universidade, na festa, né? Os caras, nossa, bebendo, tudo. E eu, assim, eu me controlo, né? Não tomo, sou muito ruim pra beber. Tanto que na primeira semana que eu tava lá, teve uma festa. E assim, eu tinha chegado lá uns 4 dias antes, não sei o que mais. E minha esposa, hoje, que era minha noiva, namorada na época, né? Ligou pra mim no domingo de manhã. Eu tinha ido pra festa, cheguei 4 horas da manhã da festa lá. Vesgo, né? Aí tocou o telefone, oi, tudo bem? Sabe? Saca? Cara, ela quase morreu do coração. Não me ama mais, não sei o que mais, sabe? Mas assim, a vida universitária é muito legal, cara. É muito legal, assim. Se quem tem a oportunidade de ir, tem que ir pra universidade. Que não tem nada igual, nem da NBA. Quer dizer, assim, a experiência da universidade, a diferença da universidade pra NBA, que na universidade eu era o cara, né? Na NBA eu era mais um. É diferente, né? Talvez se eu tivesse sido cara na NBA, tivesse sido diferente. Seria também, né? outra vida. Mas a NBA, mas a universidade, assim, o ambiente é muito legal. E o nível de treinamento lá? Assim, na universidade é igual. Assim, acho que a gente treinava 2 horas por dia. Às vezes, quando o técnico estava puto, ele fazia a gente treinar antes de começar as aulas, né? 6 horas da manhã, mas era bem raro. Ou então treinar quando voltava de um jogo que foi mal, né? Cara, uma vez a gente voltou, a gente foi jogar em Texas Station, chama. Texas A&M, né? Que é na universidade, que era a nossa conferência. E aí era o único que a gente ia de ônibus, os outros todos de avião, né? Daí quando a gente tava voltando, eu joguei, eu lembro, fiz 8, 10 pontos, né? O assistente técnico, 2 horas da manhã, né? Chegando
da universidade, né, para descer do ônibus. Ele chegou para ele e falou, Rolando, você não acha que deve treinar? Eu falei, acho, né? Você falou. Então, troca de roupa e vamos pro ginásio. Treinei das 2 às 4. Sim, mas assim, não era muito diferente daqui, sabe? Eu acho que a grande diferença é a quantidade de jogo, né? E eles começam mais cedo, né? A cultura é outra, né? Então, os treinos não eram, né, tão diferentes assim. Se joga com pessoas melhores, né? Com equipes melhores, com atletas melhores. E na NBA, assim, fora a pré-temporada, que a gente treinava bastante, pelo menos na minha época, né? Quando começa a temporada, você não treina muito, porque são 82 jogos. Né? Então você treina muito focado no próximo jogo, né? O que você vai fazer, por exemplo, eu vou jogar amanhã contra o Lakers. Então nós vamos ver o que a gente vai fazer lá para marcar o LeBron, né? Entendeu? Não tem muita coisa pra fazer. Ali não tem muita coisa que fazer, é só falar. Não tem mais, eu vou lá. Ainda cutucaram o cara com, né? O burro do cara foi falar aquelas besteiras. Eles perderam ontem. Tá 3-1 pro Eu não Lakers. aguentei. Ah, eles viraram o jogo? Tá 3-1 pro Lakers. Acho que até o no segundo final, quarto. E ainda ele cortou pra esquerda. Ele falou que sem marcar o LeBron, não só marcar a direita, mandaram pra esquerda. Ele cortou pra esquerda e fez a cesta. E acho que olhou direto no olho do cara. Não, acho que nem olha, cara. Cutucou também. Né, Cutucou o LeBron é pedir, né? Eu assisti acho que até o segundo, terceiro quarto. Eu torço, eu gosto do Lakers. Mas eu gosto da época ainda do Magic. Magic. Mas até assisti não sei se você já assistiu o seriado que tem na HBO. Sim. Animal aquele seriado, animal. Bom, pegaram os caras igualzinho, cara. Muito bom, né? Abdul Jabbar, então, é igual. E você hoje acompanha tudo, NBB, NBA, não? Não. É bem ex-atleta, né? É bem ex-atleta. Eu acompanho os resultados agora nos playoffs, eu vou assistir, né? Porque meu time agora, se Deus quiser, o Milwaukee vai cair, né? Tá 3-1 pro Miami. E aí o Boston vai passar. É o meu time, né? Ah, eu torço. Por causa daquela época do Larry Bird, aquelas coisas. Você chegou a jogar com esses caras, hein? Com o Larry Bird eu joguei na Olimpíada, né? 92. Bicho era fera mesmo. Metia a bola, né? E agora, eu vi tudo de perto lá, né? Eu joguei com alguns, né? É outra história, todos. né? Joguei com alguns, não com todos. Aquele cara mais ou menos. Conheci. Aquele cara mais ou menos lá, acho que Michael Jordan, né? O nome. Cara, aquele só com uma arma, né? Jogava muito, né? Meu Deus. Dentro da quadra o bicho era diferente. O cara manja, né? Esse negócio de cutucar com a vara curta, né? Ele sempre achava alguma coisa pra motivar ele. Qualquer coisa que falasse dele, já levava pro pessoal e moía você, né? Então o cara era... Você dá boa noite, cara. Boa noite? Como assim boa noite? Hoje não é uma boa noite? Pronto, vou acabar com esse cara. Próximo jogo você tá ferrado. Chegou a conhecer o Shaquille? Cara, eu vou contar a história pra vocês. Pô, aí sim. Aí assim... Eu vou pular já lá pra 94, né? Então depois que eu passei a gente volta, não tem problema. Ele passei pra NBA, voltei pro Brasil, tudo. E aí sempre tinha aquelas coisas, né? Rolando, tinha um massagista, seu Félix, que foi da seleção brasileira por 30 anos, assim, gente boa, era massagista do Ciro. E ele era muito engraçado. Ele falava assim, Rolando, o único brasileiro que enganou os caras da NBA. Enchia o saco. Mas sabe que é brincadeira, mas tinha muita gente que pensava isso, né? Certeza. E aí em 94, cara, seleção brasileira, nós saímos, a gente tinha um Mundial no Canadá, nós saímos acho que um mês antes pro Mundial. Daí fomos pra Alemanha, fizemos jogos contra a seleção alemã. E daí fomos pra Rússia, fizemos o Goodwill Games, chamava. Goodwill Games era um campeonato que tinha antigamente, né? Os Jogos da Boa Vontade. E aí fomos pro Mundial, no Canadá. Chegamos lá, cara, a gente não aguenta. E o técnico era um técnico, o Enio Vecchia, que é assistente do São Paulo hoje. O cara é muito controlador, assim, só podia levantar quando todo mundo parasse de comer, umas coisas assim, que funcionava com juvenil, né, com a gente. Então quando chegou no Canadá pro Mundial, ninguém aguentava mais ver a cara um do outro, tava todo mundo de saco cheio. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer um amistoso pra, né, pegar ritmo. Fomos jogar com a Austrália, tomamos de 37, cara. Aumentou muito, né? E aí, nossa chave era nós, Espanha,
que não era esse time de hoje, era mais fraco, né? China, que a gente tinha ganho no Goodwill Games, e Estados Unidos, Dream Team 2. Falei, temos que ganhar da China e da Espanha, né? Mas é porque esse Não, mas era uma coisa... Óbvia. Não, dava pra fazer. Dava, tranquilo. Só que jogamos as 2 primeiras partidas, China e Espanha, perdemos as 2. Caramba! Né? Perdemos as 2. O que é um cara infernizar todo mundo, né? E aí o que aconteceu? E eu joguei uns 4 minutos nas 2 partidas. Último jogo, Estados Unidos, só pra cumprir tabela, não sei o que mais. E aí... começou o jogo, né? Deu 5 minutos rolando, entra. Falei, agora? Né? Beleza, entrei, né? Aquela coisa, né? Quem que eu marco? O rapaz, aí Shaquille O'Neal marcando. E aí eu conto meus alunos, né? Daí na aula de basquete, né? Eu chego assim e falo assim, ó. Imagine esse celular aqui, é o Shaquille O'Neal. Vocês conhecem o Shaquille O'Neal? Ó, esse celular... Olha o que eu fiz com ele. Daí eu boto no bolso, sabe? Não acredito! Lá. Daí eu falei... Vejam lá, né? Aí, pra todo mundo ver. E eu joguei muito bem, né? Foi uma partida, nossa, praticamente não errei, enterrei, gancho pra cá, gancho de direita, de esquerda, arremesso, fiz de tudo, lance livre, sabe? E foi muito bom pro meu ego. Porque assim, porque eu mostrei que eu podia jogar, porque jogou Shaquille O'Neal e Alonzo Mourning, né? Os 2 caras lá, né? E eu botei os 2 no bolso, na verdade, joguei muito. Pra mim, pro meu ego, foi muito bom. Eu mostrei que eu tinha condições de jogar de igual pra igual com eles, né? Sabe? Mas assim, né? E aí, acabou o jogo, fomos pro vestiário, e tinha uma TV no vestiário que mostrava a sala de imprensa. E lá tinha um repórter de Portland. E a primeira pergunta que ele fez pro técnico foi assim, porra, o Rolando, cara, Deixa no bolso. por que ele não jogou os outros 2 jogos? O cara destruiu. Talvez tenha errado, não, sabe? Agora que acabou. Daí beleza, eu escutei no vestiário, os negros, né? E aí quando eu tava saindo pra ir pro ônibus, ele tava na porta do ônibus me esperando pra pedir desculpa. Agora que acabou. Não, e outra coisa, né? Muita... Pedir desculpa, o cara é técnico. Pra quem vai pedir desculpa? Sim. Eu não ia pedir desculpa pro jogador, né? Banco que tu decidiu. Literalmente assumiu o erro, né? Eu falei pra ele, não, você é o técnico, você... Escolhe quem você quer. Não tem problema. Mas foi bom pra mim, eu recebi até proposta pra jogar em Israel, jogar não sei aonde. Mas já tinha outros objetivos na minha vida, né? Então, nem fui, fiquei por aí. Vamos falar de uma polêmica, então. Cara, existe um assunto que ninguém sabe... as pessoas que não acompanham o basquete não têm noção até que ponto é verdade, até que ponto é mentira. Você é o primeiro brasileiro a ir pra NBA. Sim. E por causa do Oscar, se fala que se você fosse pra NBA, não jogaria na seleção. Sim. Como é que funcionou? Como é que funcionava isso? Até que Era ano isso funcionou? mesmo. Como é que foi isso aí? Funcionou até 88. Até o primeiro ano que eu joguei na NBA. Por quê? Não podia, não jogava. Mas isso era em contrato? Isso os caras já te avisavam? Não como pode, é que era? não pode, não é, porque você é profissional. Na NBA não podia jogar profissional. Na FIBA. Não podia jogar profissional. A gente, na verdade, não podia jogar tudo profissional. Só que eles só consideravam profissional os caras da NBA. Caramba! É ridículo, né? E aí o Oscar não foi por causa disso, né? Eu falei, cara, a seleção brasileira é muito bom. É muito legal representar o Brasil, mas é uma coisa assim, é muito desgastante. Por quê? Porque você tá lá, você no clube você é o melhor, tá lá você está lá disputando posição. Você sempre acha que tem que jogar mais, que você jogou pouco, entendeu? Que o técnico tá te ferrando. Então, quando você acaba a seleção assim, você chega assim meio, né, acabado, né? Desgasta muito. Né? Então, e eu assim, porque assim, 2,14 m. Então muita gente falava pra mim, porra, Rolando, se eu tivesse 2,14 m eu arrebentava. Pô, como é que você não faz isso? Eu tenho 2,14 m, mas é diferente, a estrutura, tudo, né? Então, esse negócio de ir na NBA também foi uma das razões, né? Provar que eu era capaz, entendeu? Então eu nem pensei em seleção. Só que devido ao PAN de 87, que a gente ganhou dos Estados Unidos lá nos Estados Unidos, foi a gota d'água para quê? Para os eles profissionais perceberem, jogarem. né? Porque o que acontece, né? Lá nos anos 60, quando
mundial, essas coisas, o que os Estados Unidos faziam? Eles mandavam qualquer um. Time de empresa, da Goodyear, time não sei da onde, os caras vinham lá e moíam. E aí os caras começam a jogar, começam a melhorar. Né? E aí começaram depois com os universitários, né, mais novos, depois os top universitários, até que a gente ganhou lá dos top universitários, os caras, David Robinson. E aí eles viram que não tinha jeito, tinham que botar os profissionais, senão iam começar a tomar. E aí em 89 foi liberado já para jogar os campeonatos da FIBA. Tanto que eu voltei pro Brasil, desesperado para jogar, né? E eu voltei pro Brasil, convocado para a seleção brasileira, o Hélio Rubens era técnico, a gente estava treinando em Campos do Jordão. Só a NBA só exigiu que a CBB pagasse um seguro. Sim, justo. A CBB pagou seguro. Só que a FIBA, como as regras não estavam claras, não deixou os profissionais jogarem aquele ano. Então eu não pude jogar. Então eu treinei uma semana, 2 e fui embora porque não podia jogar. Entendeu? Mas a partir de 89 foi liberado. Tanto que em 90 eu joguei o Mundial da Argentina. E eu já tinha sido profissional. Entendeu? Mas foi o que aconteceu. Né? Mas os caras tá certo, sim. Mas era só Brasil ou não? Europa também era considerado... O que? Amador? Todo mundo era amador, menos os Estados Unidos. Sendo que todo mundo... O Oscar morava na Europa, jogava na Itália, ganhava uma grana, todo mundo sabia que é profissional. Mas só profissional era só os Estados Unidos. Não deixavam jogar, não sei por que cargas d'água. Porque hoje em dia você vê espanhol, grego, jogando pra hoje em dia, Sim, eu fiz o meu trabalho de mestrado, eu falei da influência, fiz uma pesquisa aí na NBA. Na época, em 2006, acabei em 2008, 38% dos jogadores da NBA eram estrangeiros, né? Caramba. Nossa. 38%, hoje eu acho que é mais. Porque não é só a expansão, não é só uma coisa técnica, né? É uma coisa econômica também. Uhum. Os caras querem expandir o mercado e às vezes tem um jogador no mesmo nível americano e jamaicano lá, chinês, eles pegam o chinês porque o mercado é muito maior. Sim. Entendeu? E chama a atenção da China, o cara, ó. Imagina o mercado chinês. Porra. Comprando camiseta no carro. E a Shopee fazendo depois. Porra. Tanto que a minha do Lakers tá pra chegar, da Shopee. Até fiquei puto de taxar, daí tiraram essa taxa. E me diz uma coisa, ali naquele time de 87, já que a gente falou, vocês tinham noção Não. antes que dava pra ganhar, que ia ganhar? Não, a que gente ia foi ser lá do jeito pra ser que foi? segundo, cara. A gente foi pra final pra não tomar uma sacola histórica. E no meio do jogo, quando vocês viram que não ia ser uma sacola, como é que mas foi, assim, tava uma sacola, tudo se encaminhando. Tava 14, começou o segundo tempo, abriu 20, né? 21, não sei. Que era normal. E daí o Ari Vidal, que era o técnico, falava uma coisa muito legal assim, né? Os caras até dão risada quando falam, né? Calça de veludo ou bunda de fora. Não tem nada a perder. E daí o Oscar, Marcel, Cadu começaram a provocar os americanos. Porque eles eram muito arrogantes, né? Nossa, se é bom aí, arremessa de 3 então. E os caras, o jogo deles não era esse. Não. Os caras chutavam de 3, erravam, já pegava o contra-ataque, saía correndo, rebote, contra-ataque, cesta de 3. E foi assim que a gente virou o jogo. Quando eles viram, já Não tinha dava ido. mais. Mas a gente não acreditava. Ninguém acreditava, na verdade. E a recepção aqui, como é que foi depois? Eu não vim, né? Eu fiquei nos Estados Unidos. Você ficou lá? Já Porque de eu lá, tinha a universidade, né? Então. E como é que foi a tua recepção lá? Cara, eu andei com a medalha um tempão, né? Pra mostrar pra todo mundo. Porque daí tu ainda ficou com eles lá, né? Devia ter uma dorzinha de cotovelo lá, né? Sim, e aí eu lembro o Oscar, comprei tudo no jornal que tinha lá em Houston, mandei pra ele. Então, mas foi muito legal, cara. Ver a carinha dos americanos lá no banco. A melhor coisa. Tudo triste. Estão perdendo pra um cara que nem é profissional. O cara não é profissional, né? Os caras nem profissional são, ainda estão perdendo. Tipo, por exemplo, perder pro White, né? Tipo, você fala, os caras nem profissional são, porra. Que absurdo. Que legal, cara. E esse time era um timaço também, né? O nosso ou deles? Teu? Nossa. O deles também, né? Não, deles, qualquer time que eles montarem é timaço, né? Universitário 3. Bem isso. Mas que nem em 92 não teve, né? No Dream Team. Isso aí esse time era foda. Esse era. E a experiência da NBA, cara? Então, daí eu joguei os 2 anos, né, na universidade. No primeiro ano eu tive
eu tinha 2 jogadores no time de Houston que eram prospectos da NBA, né? Ricky Winslow e Greg Anderson. Então tava todo mundo vendo ele jogar. E eu tava junto, né? E eu, assim, joguei todos os jogos, titular, né? Então eu fui o terceiro cestinha no primeiro ano, 9,8 pontos por jogo, 5,9 rebotes, não sei o que mais. Então eu fui o terceiro em tudo. E o pessoal começou a me notar. Aí eu comecei a receber carta, né? Por exemplo, carta do Chicago, não sei, Rolando, a gente gostaria de saber mais de você, de várias equipes, né? Aí o segundo ano, né? E o primeiro ano eu tive que dividir a posição, né? Que eu era 5, jogava de 4, joguei de 3, várias posições. No segundo ano eu joguei de 5, né? Que era pivôzão, né? E aí foi meu ano, eu fiz 15,9 de média, né? No segundo ano, de pontos e 9,8 rebotes, 9,9. Foi um ano muito bom, né? E aí, né, eu fui um prospecto. Eu joguei All-Star Game, fui pro Pre-Draft Camp, né, em Chicago. Joguei um All-Star Game com os 32 top jogadores da nação, né? E todos esses vídeos, vários vídeos desses estão no meu canal no YouTube, Rolando Ferreira 08. E tem shorts também, né, no Instagram. Então, e aí eu era um prospecto eu arrumei um agente, né, obviamente. E meu agente ficou de ver. E aí, no dia do draft, eu estava no Brasil, na verdade, né? Eu estava aqui em Curitiba, a gente estava se preparando para ir para o pré-olímpico do Uruguai, para a Olimpíada de Seul. E aí, uma certa tarde, nem sabia que dia era o draft. Na verdade, meu agente liga e fala: você foi draftado e você foi bem onde a gente achava que você ia. Primeira escolha, segunda rodada. Tinha 25 equipes na época, né? Fiz 26º. Entendeu? Aí eu falei, beleza. Desliguei e falei, puta, deu certo, e agora? E aí, até conta a história, né? Que não tinha ninguém em casa, fui conversar com o porteiro, né? É verdade. É verdade, eu não sabia nem que era NBA. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Sim, Na sim, época, sim. né? E aí foi. E aí eu cheguei na NBA. Só que pra chegar ainda tinha mais um caminho, né? Que eu tinha que passar pro Rookie Camp, né? Pro camp dos novatos. E aí... É aquele que faz os testes lá? Não, aquele é o... esse não tinha todos esses testes que tem hoje. Eram poucos testes, né? Esse foi em Chicago, esse eu fui também. Mas não tinha aquelas coisas de correr. O que acontecia? A gente ia para um lugar que tinha assim umas 5 quadras, arquibancada tudo em volta, e dividiam meia quadra. Então todos os jogadores passavam nas 5 quadras, nas 10 meias quadras, fazendo fundamentos de basquete. E todo mundo da NBA olhando. E à tarde você jogava, entendeu? Então esse era o... não sei como é que chama agora, até esqueci. Né, o dos testes. Fazia alguns testes, né? Mas não tudo aquilo que faziam, né? Esse foi em Chicago, era Pre-Draft Camp. E esse é muito legal, que você está no hotel lá à tarde, toca o telefone, você liga, eu sou não sei quem lá, do Dallas Mavericks, dá pra você vir aqui no quarto, a gente quer conversar com você, conhecer você melhor, daí você vai, desce, conhece os caras, puta, é muito legal. E daí eu fui pro Rookie Camp, né, que é o camp do Portland. Então tinha assim uns 20 jogadores, né, eram quatro escolhas do draft, né, que era o Mark Bryant, o primeiro, eu o segundo, Craig Neal, o terceiro, e o cara que jogou no Nova York, que já faleceu, por sinal. E aí, free agents, né, os caras novos, do jeito que vinha da Itália, da Europa, para tentar, né, e aí você treinava, então os treinos começavam às 11, acabavam às 3, direto. A última hora, chegava o árbitro, racha, né? E muitas vezes ia um jogador do time do Portland, né? E aí quando foi o Kevin Duckworth, que era o pivô, né? E eu marquei os caras, saiu no jornal, tô rolando não, porque assim, eu era rotulado como jogador de futuro, né? Rolando não é mais futuro, é realidade, porque eu joguei super bem o treino, sabe? Pô, isso motivava demais, Sim. né? E aí, eu lembro até hoje, né? Eu tava com um furúnculo aqui do lado, no joelho. E eu falo que eu era pivô rasteiro, né? Que eu não pulava, né? Então todo mundo pulava e chutava meu furúnculo. Cara, nossa, eu chegava, eu deitava na banheira, no hotel morto, né? Porque o treino era de matar, né? Cara, aquela coisa escorrendo assim, nossa, nojento.
E aí, depois dessas 2 semanas treinando, o que acontece? Tem um jogo entre os novatos no ginásio do Portland, ginásio lotado, 11.666 pessoas. Nossa. Fazia 500 jogos que estava sold out, né? Cheio. E aí, esse tal do jogo, do Rookie Game, né? Então dividiu todos os novatos em 2 times. Meu agente me liga e fala assim, Rolando, é o seguinte, vocês vão jogar, vai acabar o jogo, eles vão te chamar para conversar. Você pega e fala para eles que você tem uma proposta da Europa, que você não sabe se vai ficar na NBA. Eu falei, você tá louco, né, que eu vou falar isso. Os caras vão mandar embora. Vamos dizer, tá bom, tchau. Então vai. Eu tinha proposta da Europa, na verdade, né? Tinha 3 propostas da Europa. E aí, o que aconteceu? O jogo, de novo, moí o jogo. Joguei super, enterrei, fiz um monte de... Nossa, foi muito bom. Eu tinha um armador no meu time que tinha jogado na Itália, né? O cara jogava bem, jogou nos times. Então, assim, cara, ele me deu a bola... Porra, me servia toda hora, sabe? Em condição de arremessar, de fazer cesta. Porra, então moí, cara. E aí, acabou o jogo, lá, né? Vamos vestiário, espera aí, vamos chamar um por um. Beleza, eu tô lá. Daí me chamaram. Roland, você tem um grande futuro na NBA, você tem que ficar aqui, blá, 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 blá. Pois é, mas eu tenho uma proposta da Europa, cara, morrendo de medo, né? E o negócio deu certo, cara, porque eles assinaram um contrato de 3 anos, garantido. Caraca. Deu certo. Era uma barganha. O meu agente tava... E aí no outro dia a gente viajou pra Summer League, né, que era em Los Angeles, né? Era só em Los Angeles. Hoje em dia é em Las Vegas, né? Era só em Los Angeles, jogou a Summer League, ficamos uma semana lá. E aí eu voltei pro Brasil para jogar a Olimpíada, né? Pré-olímpica, acho que pré-olímpica e Olimpíada, nem lembro. Sei que a gente classificou para a Olimpíada e daí a Olimpíada acabou na sexta pra gente, né? Lá em Seul. Domingo à noite eu peguei o voo, voltei, cheguei segunda de manhã. Casei na terça à noite. Voltei para Portland sexta à noite. Minha mulher ficou aqui, né, para treinar com o time. E aí começou a minha temporada na NBA. Daí começou. Sim. E quando você levou ela pra lá? Eu nunca levou. Ela foi depois de um mês. Um mês. Porque ela não falava inglês. Você tava com ela desde quando? Vamos pegar aí Desde dessa... 85. Desde 80... Isso aí já foi? 88. 88. Então foi 3 anos que você tava... mas 2 anos longe, né? 2 anos longe, cara. Esse ano vai fazer 35 anos de casado. Caramba. E assim, ela foi depois de um mês, porque eu tinha que arrumar um apartamento, um lugar pra gente morar, né? Não podia largar ela sozinha lá, não sei falar inglês, né? Mas assim, uma semana depois que ela tava lá, nós viajamos pro leste. Fiquei uma semana lá jogando em Nova York, Atlanta, no lugar lá, e ela lá, sozinha, coitada. Literalmente ela ficou sozinha. Se virando. Se virando. Aprendendo a falar, aprendendo a... Pegava o carro, dirigia até uma ponta e voltava. As coisas assim. E antes da gente ir fechando, antigamente o brasileiro, eu acredito que assistindo os jogos do Brasil antigos, assim, a gente arremessava bastante de 3, né? De 2. E você assistia NBA ao mesmo tempo, raramente eles faziam isso. Era enterrada, era de 2 dentro quase debaixo do garrafão. Bola de segurança, né? E hoje em dia, se você olhar a NBA, é totalmente diferente. A viu? maioria joga de 3. Você viu o shooting chart lá, o mapa sim. É tudo fora dos 3 ou embaixo da cesta, de contra-ataque, né? O arremesso de média distância praticamente acabou. Acabou. Né? E assim, vocês já viram, tem na Globoplay, tem como é que fala, um documentário. Não sei como é que chama, não sei que lá de 3, que fala na visão da bola, entendeu? Do PAN de 87 e fala do técnico do Golden State, qual é o nome dele? Só lembro o Stephen Curry. Não, o técnico jogou no Chicago, foi campeão com o Chicago, Steve Kerr. Ele foi draftado comigo. Eu fui 26º, ele foi 50º. Ele fala que assim, que o que inspirou, porque eles foram o primeiro a começar de 3 daquele jeito, né? O que inspirou foi a seleção brasileira de 87. Isso que eu ia chegar. Era Então, onde eu ia chegar. O número de bolas que a gente arremessava, eu não arremessava, né? Mas
de 3. Que a gente arremessava, eles só foram atingir na NBA lá por 2016, 2017. Com o Golden State. Então, pra você ver como a gente tava à frente do tempo, né? Essa que era a minha pergunta, porque eu nem sabia que ele era da tua época. Eu ia falar mais ou menos isso. Aqueles técnicos, que são técnicos hoje em dia, era o que jogava basquete daquela época, provavelmente. Então, essa que era a minha pergunta. Se eles se basearam no esporte brasileiro nisso, porque você vê o melhor da NBA, o Stephen Curry, a maioria de 3. E assim, né? Porque antigamente a bola primeiro era pro pivô lá dentro, com a bola de segurança, né? Daí o pivô juntava, punha pra fora e dava arremesso, mas raramente era de 3, né? A maioria era de 2 ali. Quando o jogo tava muito apertado e tava muita diferença, os caras começavam a e erravam a maioria. Erravam bastante. É igual o lance livre. Lance livre antigamente, nossa, americano, a maioria errava. Hoje em dia não, hoje em dia você vê mais uns lance livre melhorzinho. Vamos pra uma polêmica, cara. E é legal fazer isso com quem gosta de basquete. Jordan ou LeBron? E por quê? Eu já falei outro dia, eu tava numa live com os caras aí meu Deus, os caras quase me bateram. Eu falei, pra mim o LeBron tá 45 primeiro, cara. Jordan, cara. Kobe Bryant antes, Magic Johnson, cara, tem muita gente. LeBron, assim, lógico o cara joga, né? Eu não sou idiota. Não, e em números também, legal tudo que ele alcançou. Sim, o cara joga, mas eu acho que, assim, é muito é que nem o Antetokounmpo lá, é muito físico, né? É lógico que ele tem a técnica, mas ele usa muito do físico, né? O cara é muito forte, grande, né? Rápido. Né? Agora, esse tinha talento. O Michael Jordan é diferenciado, né? Então, fizeram uma postagem, não sei se vocês viram ontem, no Instagram, falando da temporada perfeita, que ele ganhou 6 títulos, né? Mas eu acho que o Magic Johnson era a união dos dois. Eu acho que era físico e é muito talento. O Magic Johnson. Mas você olha assim, né? Você olha o biotipo dos jogadores dos anos 80 e agora, é bem diferente. Sim. O jogo mudou, é muito mais físico e muito mais velocidade. Pra você ver como é foda, como os caras eram fodas nessa época, o LeBron bateu agora o recorde do Karim. Então, e o do Karim foi lá nos anos 70, 80, né? Sem bola de 3, né? Além de pois então você vê como os caras eram foda naquela época, né? Karim só aquele ganchinho ali, cara. Ganchinho conhecido, né? Carinha. Não, o nível do... É uma coisa quando o pessoal fala, por exemplo, do Neymar e Ronaldinho. O Neymar é aquela coisa, jogou numa época ali, beleza, você tem o Cristiano, você tem o Messi e muita gente no nível do Neymar. Sim. O Ronaldinho já jogou, o Ronaldinho e o Ronaldão jogaram numa época que tinha muita gente acima do nível deles, Zidane, Figo. Então, isso tem também, eu acho, em relação ao Jordan. A época que o Jordan jogava, e ainda assim, tá acima, é diferenciado. E o Kobe Bryant eu comparo com o Ronaldo Fenômeno, que ele teve muita lesão. Isso que meio que acabou. Mas jogava, mas ele teve muita lesão. Acho que foi isso que estragou a... Não que estragou a carreira, não dá pra estragar a carreira daquela. Não, imortalizado. Pra mim, Kobe Bryant tá acima Só do que LeBron eu acho que ele teria muito mais títulos se ele tivesse tido menos lesões. Desculpe os fãs do LeBron. Assim. Não tô falando que ele não joga. Eu disse que eu ia criar polêmica. Ele é bom, cara. É bom, mas eu prefiro os outros. E o Kobe Bryant também ele tinha um temperamento bem difícil também, né? A Mamba, né? Tinha um temperamento bem difícil. O próprio companheiro de equipe, que era um dos melhores, o cara estava bem. Qual? Aquele que eu botei no bolso? Aquele. Você vê como você era bom, porque o cara é um dos melhores da... Cara, esse aí. E ele parece ser gente boa, né? O Shaquille? Eu acho, cara, assim, você vê histórias dele, né? Contando assim na internet, cara, umas coisas assim que... ele é humilde, né? E assim, ajuda as pessoas, isso que é legal, né? Ele é um cara bem humorado. Bem humorado. Participa de filme de comédia, participa de não sei o que. Cara, o Shaq em a Full lá é muito engraçado, né? Coitado do Javel Magui lá. E só agora não é polêmica, mas talvez que eu fale. Eu vou dizer, Diogo Portugal não existiria se não tivesse rolando.
Você viu a postagem? Não existiria não, Você né? conta essa história aí do Diogo Portugal que surgiu pro Brasil. Pois é, você tava me contando isso, né? Só Agora o há pouco ali Oscar, nos né? Que o Oscar bastidores, foi né? convidado pra ir lá. Mas se o Rolando tivesse chamado Oscar, Oscar não conseguiria. Você viu? Diogo Até ele Portugal. mandou uma mensagem. Obrigado, porque eu tava no começo de carreira lá. Eu falei, Mas ele é engraçado. Pô, não sei se vocês viram Ele é o bom. vídeo inteiro. Tem o vídeo inteiro, né? Um stand-up que ele fez, ele contando que a mulher era tão vesga que quando ela chorava lá direito, ela larga o lado esquerdo. Nossa, foi muito engraçado. Cara, e aquele dia que eu gravei esse negócio, foi em 2006. Eu não lembrava que tinha sido, eu achei que tinha sido lá por 2010. Eu tava com uma crise, eu tava com febre, eu tava com uma crise de diverticulite, cara, a primeira que eu tive na minha vida. Cara, fui parar, fiquei 5 dias no hospital depois. Caraca. Porque entope tudo, né? Você tem que tomar antibiótico, tudo. Tanto que o ano retrasado eu operei, né? Porque eu tive 5 crises. E daí tem que. Senão chega uma hora que estoura, né? O intestino, daí ferrou tudo. Então eu operei, foi a primeira. Eu tava com febre, tá? Os caras estavam lá em casa gravando, meu Deus. No Uberaba. Aqui já, pertinho. Mas conta a história, como é que surgiu essa ideia de levar o Oscar e daí conhecer o Diogo? Mas era um programa que tinha. Chamava Pistolão, né? Um quadro. Pistolão. Daí o Oscar, como estava sempre na Globo, chamaram ele. Né? E aí ele lembrou de mim aqui, do cara. E esse cara tinha sido guia do Oscar na Disney, o Diogo Portugal. Ele era guia, né? Daí quando ele falou assim, puta, esse cara é guia lá, não sei o que mais. Aí estourou, né? Aí o Oscar, quando foi chamado, lembrou. Daí me ligaram, vamos fazer, né? Muito legal, né? Acho que o cara é bom, né? O cara Ele é bom. Ele é bom. Tanto que tá aí até hoje, né? Sim, cresceu Se e faz um manter esse negócio tempo todo. em março da comédia aqui em Curitiba. É bem empenhado. O problema é que ele esquece as coisas, né? Ele tá velho já, né? Eu já mandei vários directs pra ele, o bicho nem... Ele lê, mas acho que nem lembra de responder. Ele lê... Parece que é a esposa dele que administra o Instagram dele. Porque eu... Isso, é empresário dele. Então, Tem gente que é muito assim, né, cara? Você manda, que eu faço umas lives, né? Eu já fiz com o Alex, né? Fiz do Coxa, né? E daí tem uma pessoa aí que eu tô tentando. Sim, mas só que assim, demora uma semana pra responder. Tem gente que assim... Daí ele responde, eu respondo. Daí mais uma semana. Tem que ter paciência, que é assim mesmo, né? O Alex mesmo também foi assim demorado, sabe? Eu já falei que quando eu fizer com o Alex e Ratinho, eu paro. Não preciso fazer mais nada. Fiz o Alex e o Ratinho, não preciso fazer mais nada. Aí, pra mim, eu cheguei no meu limite. Esses dois, pra mim, são fera. Tem mais uma pergunta? De certa forma, ele contou como é que tá o coração, que é uma pergunta que eu faço sempre, né, cara? Coração do quê? Não, é aquela pergunta básica do TV Fama, que é saber como é que tá o coração, né? Mas tu já falou que tá 35 anos casado com a mesma mulher. Então eu vou te fazer uma outra pergunta, porque assim, ó, eu tô há 7 e eu tenho 25 anos, então quando me perguntam, eu sempre falo, cara, eu sempre faço uma brincadeira que é a seguinte. Eu digo, cara, não é amor, não é sexo, não é dinheiro, é paciência. O dia que você perder, você vira o próximo goleiro Bruno. O dia que ela perder, ela vira a próxima Elise Matsunaga. Se ninguém perder, tá tudo certo. Meu Deus do céu. Eu faço essa brincadeira. Mas e aí, cara, qual é o segredo de 35 anos de casado? Muito companheirismo, né? Me apoiou sempre, minha esposa, né? Então ela, coitada, ela sempre, por muito tempo, foi a esposa do Rolando. Não tinha nome. Não tinha nome. Não tinha nem nome. E ela me ajudou muito, assim, né? Porque até me defender, sabe? Porque assim, eu sou muito tranquilo, eu não ligo essas coisas. E ela ficava muito louca, né? Essas coisas de fazer gracinha, nas crítica. Costas, crítica. Porra, em Santos, o meu último ano lá, os caras só me ferravam. E ela ficava puta. Então, assim, eu não sei o que seria da minha vida sem minha esposa, na verdade, entendeu? Que é a minha metade, minha companheira, assim, devo muito a ela, né? E criamos 2 filhos, né? Um é médico, outro engenheiro civil, graças a Deus, bem criados. Altura? Minha filha tem 1,77, 1,78, meu filho 1,96. Os dois jogaram basquete, os dois fizeram ensino médio com bolsa de estudos, uma escola internacional aqui de Curitiba, né? Que tinha um projeto, até eu trabalhei lá por 4 anos como diretor de esportes. E meu filho foi para os Estados Unidos, né, mas não para jogar,
Ele ganhou uma bolsa acadêmica. Ele teve que parar de jogar porque ele teve um problema nas costas, muito sério, no quadril, na verdade. Uma doença autoimune, então ele não pode fazer esporte de impacto. E minha filha, cara, ficou revoltada de ter uns 77, ela queria ter uns 90 pra cima, né? E minha filha queria jogar, na verdade, né? Ela queria para os Estados Unidos jogar, mas daí descobriu a medicina e não quis ir, ficou aqui. Então, mas ela joga aí nos universitários, jogos metropolitanos aí, então... Dá uma brincada. Dá uma brincada, mas assim... E outra coisa, família é tudo, né? A base de tudo. Sim. Então, a gente falou agora no começo, né? Esse pessoal aí que... muitos também, a base familiar é muito ruim, né? E aí se perde no caminho. Você tem uma boa base também e por isso conseguiu gerir bem a carreira, né? E isso que eu falo que eu vou acabar e vem perguntas e perguntas e não para. Você nunca pensou em ser técnico? Então, eu fui técnico aqui em Curitiba, né? Paraná, sim, fui técnico da Universidade Federal do Paraná, 6 anos. Fomos 3 vezes campeão estadual. Meu último campeonato estadual já ganhou do time de Londrina, que jogava a Liga, cara. Só com um jogador universitário, na última bola. Cara, que emoção. Foi muito bom. Fui técnico do time da Renault aí, né, que joga SESI. Fui técnico do Colégio Rio de Janeiro, ali de escolinha, time feminino, time masculino. Fui técnico da Duque de Caxias. Ó. Mas assim, quando eu parei de jogar, em 2000, aquele negócio que vocês tinham perguntado, né? O prazer já não era tão grande, sabe? A obrigação começou a tomar mais, sabe? Puta, tem que treinar, que saco, aquelas coisas. E aí eu tinha problema nas costas, eu tinha que tomar injeção, né? Se eu treinasse forte de manhã não podia treinar à tarde. Tava sozinho em Santos, minha família estava em São Paulo. Você parou com quantos anos? 36. E o cara, o dono do time, o time era da Universidade de Santa Cecília, em Santos. Era o tal do Marcelo Teixeira, que era o presidente do Santos. Eles são donos da metade da cidade. O cara, um filho da mãe. A gente perdia, a culpa era do Rolando. Tinha um comentarista da TV, Unisanta lá, que o cara me odiava. Cara, só metia a boca em mim, minha mulher ficava puta, né? E aí, eu voltei, nós jogamos a Copa Caixa, que era a classificatória para a Liga da época, né? A gente ganhou, foi campeão e ia jogar a Liga Nacional. Voltei para passar o Natal em Curitiba. Quando eu voltei para treinar, o professor Medalha, que era o técnico, me chamou e falou: eles querem cortar 60% do seu salário. Eu falei: cara, eles não querem cortar, eles querem me mandar embora. Sabe uma coisa? Tô de saco cheio e parei. Daí eu liguei para minha mulher e falei: parei de jogar. O que é isso? Tá louco? Eu falei: vai fazer o quê? Não quero mais. Você vai fazer o quê? Eu vou voltar para Curitiba, não quero sair de basquete, vou trabalhar com educação física, sou formado em educação física. E aí, por isso que eu não fiquei em São Paulo tentando alguma coisa, porque assim, né, o Marcel, assim, sempre assim, deu indícios, né, que queria eu como assistente técnico dele, né, assim, nas equipes que eu joguei quando ele era técnico, quando ele não estava eu era, né, então assim, tinha essa parceria, mas estava muito estressado, muito saturado de basquete, então eu voltei para Curitiba, mas não tem jeito, né. Eu joguei muito tempo basquete, não dá pra ficar longe. E nem Curitiba Monsters? Pensa em Então, Curitiba Monsters eu ajudar não sou ali. técnico, né? Eu sou coordenador técnico, na verdade. Não dou palpite, né? O Fábio Pelanda, que é o técnico, ele já foi assistente da seleção brasileira, né? De base e tudo. Então eu tento ajudar mais com a minha imagem, em busca de patrocínio, né? Ir atrás das coisas, né? E estamos aí tentando um patrocínio pro ano que vem para jogar NBB. Mas assim, não é fácil, né? A gente precisa dar esse próximo passo, né? Porque já jogou a LDB, jogamos CBB, agora é NBB. Só que precisa de um patrocínio direto, né? Porque a gente tem os patrocínios das leis de incentivo, mas elas não podem pagar atleta. Então, como é que eu vou ter time se não pagar atleta? Então eu preciso de um patrocínio direto. E assim, o mínimo 2,5 pau, né? Nossa. Entendeu? Então a gente tá atrás dessa quantia aí para viabilizar nosso sonho. E como é que você vê o NBB hoje em dia? Você acha que melhorou muito do que estava antes? Nossa, por que melhorou? Primeira coisa, porque é tipo a NBA, a Liga Italiana, a Liga Argentina, a Liga Espanhola, os times são os donos da liga, o que não acontecia antes.
que era dono da liga, era a CBB. O time não ganhava nada. Nada. Ganhava visibilidade, ainda pagava. Né? Ganhava visibilidade, merreca, né? Pouco. Né? Hoje em dia, não. Além da visibilidade, ganha direito de imagem, ganha um monte de coisa que não tinha antigamente. Né? E está melhorando, né? Está melhorando aos poucos. Então a gente começou muito depois da Argentina, muito depois da Itália, muito depois da Espanha, né? Que já tem as ligas há muito tempo atrás, né? Precisa, assim, mais trabalho de base, né? Mais trabalho de base, não só a NBB, né? Lá em cima. E o CBC veio com essa proposta, não sei se já ouviram falar, o Comitê Brasileiro de Clubes. Não, era mais então, NBB mesmo. Eles têm um dinheiro aí que vem da loteria, então eles bancam, né? Os clubes são filiados agora, CBC, por exemplo, todos aqui, né? O Curitibano, Thalia, Círculo e a Tuque. Então eles participam de campeonato de base, coisa que não tinha mais, entendeu? E isso está ajudando a fomentar o basquete, a aparecer mais talentos, né? Mas assim, o CBC não é só basquete, né? Tem todos os esportes, né? Então, o clube vai lá e se filia ao CBC em, por exemplo, 4 esportes. Então, esses 4 esportes são bancados em grande parte pelo CBC. Pagamento de técnico, material, viagem, essas coisas, entendeu? Eu vejo também que a NBB, não sei se foi porque mudou de emissora, mas eu acho que ela é muito mais televisionada hoje em dia, né? Sim. Acho que com essa união dos clubes, acho que conseguiram um patrocínio melhor de televisão. Sim, ele é bem profissional, né? Agora eles têm um cara, um CEO, né? Que cuida da NBB, né? Então ele até teve aqui em Curitiba dando uma força para nós, né? Legal. Porque e só o que tá televisionando agora é a Disney. Né? Os donos da Disney que estão televisionando a NBB, então é uma coisa legal, assim. E é quem tem bala na agulha, né? É quem tem bala na agulha. E você passa no app deles, tem um aplicativo pra você ver. Então, cara, acho que cresceu muito o NBB. Né, e fora que os jogos também estão mais legais. Sim, estão bem mais legais. Assim, espero que assim apareçam ídolos, né? Sim. Porque os nossos ídolos são todos de lá, né? A gente precisa de ídolos brasileiros. Além que a gente exportou bastante gente pra NBA até, né? Pra NBA, pra Europa, tem bastante gente. Ultimamente na NBA acho que não tem nenhum brasileiro, né? Tem o jogando. Raulzinho, né? E o Raulzinho, verdade. Que jogava aqui na NBB, né? Ele jogou na Europa muito Jogou na Europa. Não, ele jogou, acho, ele jogou no Minas. Mas assim, esse menino, no meu último ano, não, em 93, eu joguei em Santa Cruz do Sul, né? 4 anos no Rio Grande do Sul, né? Um dos melhores lugares que eu joguei no Brasil, assim. Cara, muito de 10. Nossa, demais, muito legal. Tanto eu fui pra lá em janeiro agora visitar uns amigos, fazia 20 anos que não ia, meu Deus do céu. Tinha nego assim que me via na rua, chorou, cara. Nossa, Ficou legal, cara, que legal. Então, o Raulzinho ele é filho do Raul, que jogou em Franca e jogou no Corinthians do Rio Grande do Sul. Jogou na seleção também. E ele é o segundo filho do Raul, né? O Raulzinho. E tem o Diego, que é mais velho. Eu lembro que minha esposa quase cortava o cabelo desse moleque aí, coitadinho. Agora o cara tá na NBA, cara. Nunca se viu tá como gigante. tô feio, né? Desgraça. Peguei esse moleque no colo. Mais ou menos. É isso. Tem muito ídolo na NBA brasileiro. Uns foram até campeão já, o Thiago Splinter, se não me engano, foi campeão. Mas eu acho que o Leandrinho. Mas eu acho que o que mais representou mesmo foi o Neném. Assim, nos Neném tem últimos uma anos. carreira muito longa. Uma né? carreira muito E longa também, vitoriosa, né? assim, eu sou fã dele, cara. Um cara que. Eu acho que foi um dos caras que mais perdurou assim na NBA, foi o Neném, né? Assim, Fora que ele virou um americano, né? Você olhava ele, você não dizia que era brasileiro dentro de quadra. Cara, assim, eu sou um cara que tem personalidade, sabe? Fã dele. Além do Leandrinho ser campeão, o Splinter, mas eu acho que o Neném acho que ficou mais tempo Mais ali. tempo, é. E foi muito legal de ver ele jogando, assim. Eu gostava de ver ele jogando. E, bom, onde que te acha? As redes sociais, quais são? No Instagram, Rolando Ferreira 08. O mesmo no YouTube, Rolando Ferreira 08. E no Facebook, né? E eu tenho o Twitter, mas nem lembro como é. Que bom, porque Twitter é terra Twitter é sem tóxico, lei cara. e Eu não sei horrível. usar, cara. Twitter é tóxico, cara. E... Twitter é tóxico. Terra sem Não, lei. vamos, né, progredir, né? Vamos Não, ver se... dancinha fazer no o TikTok. TikTok, dancinha não, Dancinha. né? Fazer outras coisas, agora dancinha, pelo amor de Deus. Mas assim, é um projeto que tem um pouquinho mais de um ano, né? Então, tá sendo muito legal, né? Tem um menino que é do Knicks Fans Brasil, Vitor Hatchback. Depois, né, vocês deram uma olhada. Ele é um cara assim que
que é fã do New York Knicks e tá crescendo o canal dele. E ele me ajuda, né? Uhum. Então é muito legal mesmo. Que bacana. E faz o blogueirinho final aí. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, olha o nível dessa conversa, olha que legal. Olha que a gente trouxe, né? Olha quem a gente trouxe, olha o tamanho de quem a gente trouxe, não só fisicamente, né? Te inscreve no canal, cara, te inscreve no canal. A gente tem outras entrevistas muito legais, outras conversas, bate-papos muito legais que a gente fez. Outras ainda que virão, tá? Te inscreve no canal, ativa o sininho que tu não perde absolutamente nada. Curtiu? Cara, deixa o like. Pra gente é muito importante pra entregar pra mais pessoas, pro YouTube difundir. Porque o YouTube gosta de ficar entregando aí idiota que entra em banheira de Nutella. Então, a gente precisa dessa forcinha de vocês. Comenta, compartilha pros teus amigos, sabe, pessoal que gosta do basquete. O nível dessa conversa que a gente teve aqui foi sensacional, tá? Além disso, os nossos cortes estão sempre no @podcastdaí no Instagram, Kawaii e TikTok. Vamos falar dos parceiros, né? Sem eles, nada disso seria possível. A Pizzas Mais Taste mais uma vez com a gente. Olha aí. Pizzas Mais Taste lá do Capão da Embuia. Entrega em Curitiba inteira. Se não entregar, o Júlio entrega, o problema é dele. Sabores excelentes. O Rolando adorou aqui, né? Lógico, pizza, lógico. E detalhe, ó, a pizza é grande até pra um cara desse tamanho. Então, pede que vocês não vão se arrepender. E tem até um cupom lá, Podcast Daí 10, onde você consegue 10% de desconto no seu primeiro pedido. Além disso, Marcelinho Tatu CWB, o cara do Preto Cinza, o cara das tatuagens, manja muito. Em breve, inclusive, sorteio tanto no nosso Instagram quanto no Instagram dele. E Barbearia Gentleman's, o único lugar que você corta seu cabelo quantas vezes você quiser por mês, por R$ 99,90, e participa de um clube de descontos e de vantagens muito legal. Inclusive, em breve, a partir do dia 12 de maio, em novo endereço, Brasílio Itiberê 3686. Fechou, Julião? Fechou. E, bom, antes de começar os últimos 2 quadros, muito obrigado por ter vindo, Rolando. É isso, prazer é meu. Espero que tenha curtido, gostado, e se inscreva lá no nosso canal, se inscreva no canal do Rolando. Quem gosta de basquete vai adorar e conhecer mais a história desse cara que é o precursor do futebol. Do basquete. Do futebol do coxa, que ele foi... ele é um defensor, pelo visto. Ele surgiu antes do Couto Pereira. E ajudou a construir Belfort Duarte. Belfort Duarte ainda. Tava em construção. Brincou muito de basquete ali no cemitério do... Cara. E espero ter gostado e veja esse episódio que é maravilhoso. Estamos com uma pessoa referência no Paraná, principalmente no basquete. E o que a gente mais procura é trazer referências e pessoas não conhecidas também. Que essa é a ideia, é mostrar como a gente tem muita coisa, não só de pessoas que nascem aqui, como vieram de outros lugares para tentar a vida aqui. Então, vamos mostrar isso e quem sabe a gente pega o Sul daqui a pouco inteiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo mundo que vier para cá. E, bom, vamos aos nossos dois últimos quadros. O primeiro vai ser o Pergunte a Si Mesmo, onde o convidado vai lá no próprio Instagram dele. Meu Deus! Vai lá, faz as perguntas pros seguidores deles. O seguidor manda a pergunta pra ele, ele vem aqui, lê e responde. Parece coisa de preguiçoso, mas essa é a nossa intenção. Quanto mais Rolando falar aqui, pra gente melhor. Te mandaram perguntas aí, Rolando? Mandaram? Só precisa achar, né, cara? Eu tenho uma pergunta aqui que mandaram. No seu, né, também, né? Mandaram uma pergunta Deixa que... aí que eu vou responder enquanto eu acho aqui. Certo, seu aí que eu arredondo o meu aqui. Teve uma que mandaram no direto aqui do Túnel do Tempo. Mandaram, mas agora já foi lá pra baixo as perguntas, cara. Teve uma... Aqui é Brasil, essa aí é... Aqui, ó, vamos ver aqui. Teve uma da Virgínia que ela te mandou. Virgínia é minha mulher. Você já respondeu, né? Já respondi. Você pode trazer um cachorro quente? Não, mentira. Sei que torce para o Boston, porque escolheu ele como seu time do coração. Já falei, por causa do meu grande Larry Bird, né? Na época eu tava lá. Sim.
Larry Bird era meu ídolo, e Boston, né, aquela equipe, Kevin McHale, eu gostava muito do jogo dele também, Robert Percy, Larry Bird, Danny Ainge, e putz, era um timaço, né? Pequeno time. E aí tem outra pergunta embaixo aqui, né? Você vai levar o italiano? Está na hora de levar outro troféu. Sabe o que é isso? Isso é do Risete Calciobalilla, a liga de botão que eu jogo. Então já esse fim de semana, agora sábado, nós vamos ter o campeonato italiano. Eu vou jogar com um time desconhecido. E qual a regra que você joga? Porque na minha época eu jogava com 3 toques. Não, é 12 toques, 12 toques da equipe inteira, mas 3 toques por jogador. É a regra oficial dos 12 toques, né? Eu também jogo oficial lá no Clube Dom Pedro, na federação, só tomo cacete, mas, cara, sabe o que é bom? Que no botão eu sou apenas mais um. No basquete eu sou rolando, daí eu tenho que fazer as coisas. Ali... Entendeu? Lá eu perco, não tem problema nenhum. Porque essa que você falou de um toque eu não conhecia. Do Baiana. Meu Deus, que isso, velho? Essa foi que me ensinaram. Eu preferi 1000 vezes. Me 3 ensinaram, toques foi de e um toque. 12 pro jogador. Então eu até respondi aqui, ó, já passou da hora de ganhar. Só que tem que avisar com os outros que eu tenho que ganhar. Tem que né? combinar. Combina com os Até caras lá, com- que é a minha vez de ser campeão. Tem que combinar até com os botão. Então. Daí não sei, vamos ver aqui se tem mais algumas perguntas. Vamos ver aqui. Não sei. Cara, eu sou muito ruim nisso, cara. No seu post que vocês fizeram, tinha algumas perguntas, não tinha? Tinha... Você já fez? Não, eu fiz durante aqui, literalmente então tá. antes. A gente vai respondendo Então e é isso, né? as dúvidas da galera a gente sempre responde durante aqui. E eu até me baseio nas perguntas dos caras pra eu fazer as minhas. Teve um que perguntou se eu tive a oportunidade depois de sair da NBA de jogar na Europa, né? Eu tive a oportunidade, mas assim, quando eu fui cortar na NBA, eu queria voltar ao Brasil, porque no Brasil eu era rolando, entendeu? Então daí eu deixei mais afastado esse negócio da Europa. Nem sempre o dinheiro vai trazer tanta felicidade, né? Tipo, não. aqui você seria mais feliz sendo rolando do que lá. A cobrança é muito maior, né? Então, preferi voltar pro Brasil. Que bacana. E fora tá na tua casa, né? Nossa, Literalmente tá na tua casa. Mais ambientado, né? E vamos ao nosso último quadro, quadro de maior destaque, onde a família brasileira está assistindo, as vovós adoram esse quadro, não param de assistir, que é o Pauta Quente. Pauta Quente é um quadro onde a gente vai fazer perguntas para você, simples, nada demais, tranquilas. A resposta tem que ser rápida e sincera. Eu começo aqui e fizemos poucas perguntas hoje, nada exagerado. Vou começar aqui. Essa já respondeu, mas vai lá. Qual é o seu time de coração? Coxa, Verdão do Alto da Glória. Qual time vai ganhar a NBA esse ano? Boston. O basquetinho bem feito tem o seu valor? Lógico, né? Lógico, sempre bom jogar basquete, né? Já te pediram pra dar aquela enterrada, mas nesse dia você só queria fazer os 2 pontos? Pô, muitas vezes. Pivô rasteiro, sabe o que é? Brancos sabem enterrar? Sabe, cara. Quem viu o All-Star Game esse ano sabe que branco sabe enterrar, né? O que você deixaria escrito na sua lápide? Aqui jaz um cara paciente. Show de bola, acender luz ali. Acho eu, paciente. Bonzinho. Bonzinho, Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado Rolando por ter vindo aqui, muito obrigado Gaúcho, espero que tenham gostado desse papo, espero que tenham curtido, se inscrevam principalmente no YouTube para ajudar a gente e pra gente trazer cada vez mais convidados legais, contando várias histórias e também para distrair tua mente, de sair desse mundo chato que tá. Essa é a intenção do podcast, para você assistir, descontrair, ficar relaxado. E então até a próxima e tchau!